Bom, em relação à questão dos privilégios aqui, eu vi no site do partido que o partido tem uma política muito forte de combate aos privilégios. Em relação ao poder judiciário, o que você pensa de auxílio moradia para magistrados e promotores de justiça, férias de 2 meses, carro para lá e para cá? Como é que fica essa questão do judiciário, do Ministério Público e também em relação ao reajuste agora aí de 16% para o judiciário? Eu teria vetado esse reajuste, eu sou contra todos esses penduricalhos aí. Agora, o importante para quem está no outro poder é começar dando exemplo, porque é muito fácil você estar lá no executivo, no legislativo e dizer assim, olha, eu sou contra, que absurdo os juízes estão fazendo, e o sujeito tem 60 assessores lá como senador e não cortou ninguém, está andando de jatinho para cima e para baixo, está usando fundo partidário para pagar a convenção, pagando até frigobar da turma que vai para a convenção, como aconteceu ano passado, né? Então é o seguinte, o que a gente prega, a primeira coisa é, se você quer mudar, isso vale para sua casa, vale para sua empresa, começa dando exemplo. Nós elegemos 4 vereadores ano passado, em 2016, os 4 cortaram 39 assessores, 4 vereadores do Novo vão economizar nos seus mandatos 16 milhões de reais. Lembrando que no Brasil a gente tem quase 58 mil vereadores. Olha o que dá para fazer de economia. Dá para trabalhar com eficiência, com um quadro menor? Olha, por exemplo, Belo Horizonte, o sujeito tem direito a 22 assessores, o nosso tem 6 e trabalha muito bem. Não precisa, porque no fundo esse monte de assessor fica fazendo campanha política. Né? E às custas nossas. O Congresso, só para quem está nos ouvindo não esquecer, lembrar desse número, custa 10 bilhões e meio de reais por ano, 29 milhões de reais por dia custa o Congresso brasileiro. Faz sentido? Esse privilégio você quer tirar para investir no Brasil, né? Para o cara não ter tanto benefício, passagem. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Você mencionou corte de impostos no início. Um dos problemas do Estado brasileiro está quebrado. Você vai chegar cortando impostos? Dá para cortar impostos agora? Não, no D0 não dá, mas dá para simplificar. A gente tem IPI, ICMS, ISS, um monte de impostos que a gente gostaria de pelo menos já agregar isso, porque você vai dar mais produtividade. Porque o Brasil tem 2 problemas, né? Não só a carga tributária muito elevada, trabalhamos mais 5 meses por ano só para pagar imposto, já foi mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais que a gente já pagou de imposto. Divide aí pelos 200 milhões de habitantes, dá uns 7.500 reais para cada brasileiro só pagos esse ano. E o que a gente recebeu em troca? Nada. Pensa uma família de 5 habitantes, já pagou quase 40 mil reais de imposto. Então, no primeiro momento é simplificar, mas depois a gente tem que reduzir. E fazer o rico pagar mais, assim, e o pobre menos, a favor? Olha, sou a favor, imposto sobre herança, e daí não, é o seguinte, eu não assim, primeiro, eu não quero colocar mais dinheiro no bolso do Estado. Não, mas tirando dos pobres. Mas o que é o rico? Tira imposto dos pobres. O que é o rico? Não, mas digamos, você seria contra, bota um imposto sobre herança e tira impostos que incidem sobre os mais pobres. Eu quero saber o que é rico. Não, mas define uma herança, alguns milhões. Se você tem uma herança de 2 milhões de reais, você vai pagar um imposto sobre ela. Isso é rico, 2 milhões? Quantas pessoas têm 2 milhões de reais? Exato. Ou 500 mil reais, estabelece algum valor. Mas o problema é o seguinte, quem tem recurso acaba empreendendo, acaba ajudando muito mais a criar riqueza do que o Estado. Ou seja, não vai taxar a herança. Não acho que a gente tem que taxar a herança, isso aí não, assim... Mesmo se for para cortar impostos dos mais pobres junto. O que a gente tem que primeiro simplificar, e no Brasil eu tenho muito medo, porque sempre que se falou que vai se aumentar um imposto para equalizar, no final sempre sobe. Eu nunca vi no Brasil aumentar a carga tributária. Sempre assim, não, a gente vai fazer isso. Agora mesmo as prefeituras e os vereadores do Novo votaram contra, falou, não, a gente precisa equilibrar o IPTU porque está muito distorcido, vamos aumentar esse aqui, e aumentou de todo mundo. Então, precisa ter muito cuidado. A primeira coisa é não aumentar imposto. Quem falar em aumentar imposto, nós vamos matar em praça pública. Nós vamos chamar o Robespierre lá, vou falar com os amigos aqui do Felipe, nós vamos fazer uma guilhotina pra quem vier que esse... Porra, chega de imposto, cara. Chega. A gente já paga 5 meses? 5 meses, 153 dias. Não, vou fazer um imposto agora que vai resolver a situação da população. E o pior não é só pagar. Vai cagar. Emílio, o pior não é só pagar. E o que você recebe em troca? Não, sem imposto. Nenhum. Tem uma pergunta aqui do... Mas você acha... Legal. É democracia, deixa aqui. Você me deixa falar. Deixa ela fazer. Não, então. É da internet, Emílio. Da onde vai tirar o dinheiro? Porque se você pega privilégio, se você fala, não, privilégio da máquina, certo? Quanto é isso? É muito, em cascalho. Vamos lá. Não, olha em cascalho. Essas regalias têm um valor importante simbólico para tirar, mas no orçamento elas não são grosso. Não, tudo bem, mas vamos pegar esse que tem um valor simbólico. Vamos lá, o Congresso Brasileiro custa 10 bilhões e meio e os partidos políticos recebem mais, entre fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão, mais 3 bilhões e meio.
tá certo? Se a gente pega o Congresso, que é a nossa proposta, e reduz em 1/3, você já economiza 3,5 bilhões. Aí dos outros 7 bilhões, corta metade de assessor e metade de verba de gabinete. Já são mais 3,5. 3,5 com 3 já são 7 bi. Com os outros 3,5 do fundo eleitoral, propaganda, já estamos falando de quase 11 bilhões de reais. Daí a campanha 11 vai bilhões, ser só o bolso do candidato? 11 bi. Sim, 11 bi assim sem fazer Aí muito como é que faz esforço. campanha? Boa Reforma da Previdência. Não, campanha você tem que fazer campanha barata. Até eu falei aqui na nossa última Mas daí o bate-papo. rico vai ter uma vantagem muito grande na campanha, né? Não, mas por quê? Vai poder botar muito mais dinheiro. Não, mas, Consegue por dinheiro? mas não é... Dos ricos. Mas peraí. Sem benefícios, Mas é isso peraí, que ele está vocês colocando. partem do pressuposto que o sujeito que está votando vai definir o voto dele em função da riqueza do outro ou de quanto tem de Não, propaganda. mas se um defende o interesse Propaganda dos mais chega nas ricos, pessoas. eles vão ter Vai mais dinheiro chegar pra o doar. conhecimento do eleitor quem está se Exato. candidatando. Não, mas assim, cabe ao eleitor ir atrás. Tá aí as mídias sociais, estamos aqui. A gente está subindo, crescendo, sem usar dinheiro público, usando campanha que não vai ser nem 10% das campanhas maiores, estamos crescendo por quê? Temos aqui 120 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, as redes sociais que não custam nada. Como é que tem muita gente aí no Twitter assistindo a gente? Então, ponto. Então, o interesse está aí. Então, Você tem uns estamos gastando robôs lá, quanto? João. Você tem uns robôs lá. Eu sei que aparece toda hora os propaganda robôs pra sua. mim. Isso, Eu isso quero é Estão a pagando força pra das fazer. ideias. Vocês Link pagam aparece propaganda no um link Face. Face. Isso é a força das patrocinado. ideias. Monte João Moedo. No daí Face aparece tá o Pânico patrocinado, falando tá que faz patrocinado. Mas o cara pode patrocinar. Não, Porque ele tem Sem dinheiro, ele direito. patrocina Esse o está link. patrocinado. Você pode clicou patrocinar. uma vez no anúncio Então, dele, ele vai ficar mas aparecendo. ô, João, esse aqui é o negócio. Porque fica assim, vamos pegar os caras ricos. A Amanda fala, quem vai cuidar dos pobres? O pai dos pobres. O pai dos pobres tá lá. Como é que vai fazer esse negócio pra gente ter condição de ter um carro mais barato, do Brasil funcionar melhor? Porque o Brasil, ele é um país que ele tem mercado. Tem mercado. Não é Tem. um país meia Não, boca. e tem recursos, Isso. tem um povo trabalhador, Isso. tem escala. Agora, o que falta? Falta liberdade para as pessoas empreenderem. E o Brasil não tem liberdade econômica. O Brasil, no ranking de liberdade econômica, está na posição 183, entre o Afeganistão e a Serra Leoa. Você acha que isso pode ser bom? 183 caindo ano a ano, quer dizer, no Brasil vai ser difícil você montar uma empresa, é difícil calcular a carga tributária, então isso não tem como funcionar. E além disso, o Brasil é um país muito fechado, o Brasil é um país fechado para o mundo, né? Qualquer produto aqui é muito mais caro, então tudo isso dificulta você criar riqueza. Como é que você combate a pobreza? É uma coisa básica. Como é que você combate a pobreza? Nada que o Estado brasileiro impede que o empreendedor crie riqueza. Não tem como. Exatamente.